A gente conhece bem essa história, né? É uma das mais famosas e dramáticas de todas. O arcanjo mais brilhante de todos, cego pelo orgulho, que se rebela contra Deus, é jogado para fora do céu e se transforma em Satanás. É uma narrativa com um drama cósmico, de tirar o fôlego. E aí, a gente chega neste versículo de Isaías, que parece ser a pedra fundamental de toda essa história. Parece a prova definitiva, não é mesmo? A queda de um ser celestial, com um nome e tudo. Ok, vamos mergulhar nisso. E se eu te dissesse que essa história que todo mundo conhece, na verdade, não está exatamente assim na Bíblia? A proposta aqui é que a história popular de Lúcifer é, na verdade, uma super história. Pensa num quebra-cabeça, montado com peças que originalmente contavam outras coisas, totalmente diferentes. Então, para começar essa investigação, vamos direto na evidência mais famosa de todas: o próprio nome Lúcifer. De onde ele veio, afinal? E aqui já vemos duas formas completamente diferentes de ler o mesmo texto. De um lado, a visão teológica, que enxerga a queda de um anjo. Do outro, a visão histórica, que, olhando para o contexto da época, vê uma sátira política, uma crítica bem ácida a um rei de carne e osso. E aqui, gente, está o pulo do gato. O texto original, em hebraico, não fala Lúcifer. A expressão usada é Helel ben Shahar, que era basicamente um apelido poético para o planeta Vênus. Vênus, a estrela da manhã, que brilha tanto, mas que parece cair do céu assim que o sol nasce e ofusca o seu brilho. A metáfora era sobre um rei poderoso que ia ser derrubado. E isso só mostra como o contexto é tudo. Cair do céu era uma gíria da época para dizer que um rei perdeu o poder. Não era literal. O próprio Jesus usou uma metáfora parecida para falar da cidade de Cafarnaum, dizendo que ela seria derrubada até o inferno, se referindo à sua queda política e não a uma queda de anjos. Agora vamos para a segunda peça desse quebra-cabeça. Um texto, lá em Ezequiel, que descreve um querubim perfeito no Jardim do Éden. A leitura teológica diz: olha aí, é a origem de Satanás. Mas os historiadores apontam para o sarcasmo do profeta. Ele estava, na verdade, tirando sarro de um rei humano que se achava um deus. Era um jeito de dizer: ah, você se acha tão divino, né? Pois vai morrer como qualquer mortal. Bom, agora que a gente desmontou a figura de Lúcifer, vamos entender como o conceito de Satanás evoluiu. E pode acreditar, a origem dele não tem nada a ver com um nome próprio para o mal. Nos textos mais antigos da Bíblia, como no famoso livro de Jó, a palavra que aparece é Ra-Satã. Esse Ra na frente é como se fosse o nosso artigo O. Ou seja, não era um nome, era um cargo, uma função. O acusador, o adversário. Ele era um membro da corte de Deus, tipo um promotor celestial, cuja função era testar a lealdade das pessoas, e tudo isso com a permissão divina. Então, como é que um cargo vira o nome do maior vilão de todos os tempos? Foi um processo, foi gradual. Primeiro era essa função na corte divina. Depois a palavra passou a ser usada para descrever qualquer pessoa que agisse como um obstáculo. E por fim, com a influência do contato com o pensamento persa, que tinha uma visão mais dualista do universo, o conceito se transformou em um nome próprio para o inimigo cósmico de Deus. Um exemplo perfeito disso está no Novo Testamento. Quando o apóstolo Pedro tenta impedir Jesus de ir para a cruz, Jesus vira para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Ele não estava chamando Pedro de diabo, de jeito nenhum. Ele estava dizendo: neste momento você está agindo como um Satanás, com um S minúsculo, um adversário, um obstáculo para o plano de Deus. O uso da palavra era sobre a função, não sobre a identidade. Certo, mas aí fica a pergunta: como é que os mesmos textos podem gerar conclusões tão absurdamente diferentes? A resposta está toda na metodologia, no jeito de ler e interpretar esses escritos antigos. Basicamente, existem duas grandes abordagens. A visão religiosa mais tradicional usa o que os especialistas chamam de lógica do quebra-cabeça. Funciona assim. Pega um verso de Isaías, escrito lá no século 8 a.C., um trecho de Ezequiel, do século 6 a.C., e outro do Apocalipse, do século 1 d.C. Aí junta tudo isso para criar uma biografia única, uma história que, na verdade, não existe completa em nenhum desses livros sozinhos. E a diferença entre essas leituras é brutal. A leitura teológica meio que lê de trás para frente usando o Novo Testamento para dar um novo significado ao Antigo. Ela busca uma mensagem divina única e se baseia na ideia de sensus plenior, que é a crença de que Deus colocou um sentido mais profundo no texto que nem o autor original sabia. Já a leitura histórico-crítica faz o caminho inverso. Ela tenta entender o que o autor quis dizer para as pessoas da sua própria época. Para ela, o contexto é rei. Com esses dois métodos em mente, vamos ver agora como essa grande narrativa que conhecemos hoje foi sendo montada peça por peça ao longo de séculos.
Essa jornada é fascinante. Olha só, tudo começa como uma metáfora política em Isaías. Séculos depois, a ideia de um adversário cósmico ganha força muito por influência do pensamento persa. Lá por volta de 400 depois de Cristo, uma tradução da Bíblia para o latim introduz a palavra Lúcifer. E finalmente, a cereja do bolo, em 1667, o poema épico de John Milton, Paraíso Perdido, simplesmente cimenta essa imagem na cultura popular de um jeito que a Bíblia por si só nunca fez. E aqui um ponto muito importante. Essa análise histórica não está dizendo que os povos antigos não acreditavam em demônios ou anjos caídos. Claro que acreditavam. O que ela desmonta é a biografia específica de Lúcifer, a queda pelo orgulho. E o curioso é que existem outras histórias antigas de anjos caídos, como a dos vigilantes no livro de Enoque, mas a razão da queda deles foi outra. Foi por luxúria, por desejarem mulheres humanas, e não por tentarem tomar o trono de Deus. Então, chegamos ao final da nossa investigação. O personagem que a gente conhece como Lúcifer, ou Satanás, não surgiu pronto. Ele foi, na verdade, esculpido ao longo de milênios. Então, o ponto central é este. A figura do anjo caído é uma criação cultural e teológica profundíssima. É um mosaico impressionante, montado com peças de sátira política, com uma palavra em latim que significava planeta Vênus, com interpretações teológicas que vieram muito depois e de forma decisiva com a imaginação de grandes poetas. Isso tudo deixa uma pulga atrás da orelha, não é? Se uma das figuras mais emblemáticas da nossa cultura foi, na verdade, construída dessa forma, peça por peça, que outras grandes histórias que achamos que conhecemos de cor e salteado podem se revelar algo totalmente diferente quando a gente vai investigar as suas peças originais. O que mais pode estar escondido por trás de uma boa história?